Bom dia, galera, beleza? Professor Cássio aqui para dar uma revisãozinha básica para vocês sobre a chegada dos portugueses no Brasil, né? A chegada dos portugueses no Brasil começou a partir de 1500, mas espera aí, 1500 eles chegaram aqui porque eles quiseram? Não. Os portugueses eles tinham uma característica fundamental que era justamente o quê? O comércio e a navegação em alto mar. A tentativa dos portugueses era justamente de quê? De tentar chegar até as Índias, que era o fluxo maior de investimentos que a sociedade poderia adquirir, poderia ter, né? A gente percebe que a chegada deles no Brasil se deu em 1500 por um erro de rota, né? E aí a gente percebe que eles chegaram no território brasileiro. A partir do momento que eles chegaram, a gente percebe que foi na região de Salvador, no porto de Salvador, né? Na Bahia. E aí a gente percebe que esse fluxo social fez com que a Bahia fosse a primeira capital, Salvador no caso, a primeira capital do Brasil, né? Porque lá era onde chegava, obviamente, os navios, onde chegava o fluxo todinho comercial, ficava na Bahia de Todos os Santos, né, em Salvador, e isso fez com que a sociedade tivesse algumas atribuições à mão de obra, como por exemplo os escravos, os indígenas. Então isso tudo relata o ponto inicial do processo de transformação. Porque o que é que acontece? O Brasil, ele foi o maior índice de escravos em 1500, né? Em 1500, nós percebemos que o Brasil teve, em média, 78,4% da população era o quê? Era escravo. Então, peraí, se era escravo, né? Por que então eles tiveram essa ênfase maior de buscar mão de obra? Porque aquela coisa, camarada, quanto mais você quer, mais os outros querem buscar. Então essa realidade é uma influência muito pesada, muito grande, né? O que é que acontece? A exploração, ela se deu, né, pelo território, porque veja só, todo comércio ele tem o seu vendedor e o seu comprador. Ele chegando nas Índias, ele ia buscar o que todo mundo queria. Mas a partir do momento que ele chega num território novo, um território diferente, um território onde as pessoas elas podem buscar outras riquezas, outros produtos. O que é que eles vão fazer? Eles vão explorar. Eles exploraram o território, escravizaram os escravos e os indígenas, lembrando que eles ficaram muito próximos, né, de fazer uma grande colonização. Eles só não fizeram por conta desse processo de exploração que teve aqui. O território que eles obviamente englobaram como início foi o próprio Salvador, na Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Foram as regiões que mais eles desenvolveram e mais eles caracterizaram como padrão. Pau-brasil, né, e o açúcar foram os principais produtos. Pau-brasil, a gente percebe que foi de 1500 a 1617. E o açúcar foi de 1618 a 1928. Depois o açúcar se transformou num dos principais produtos de comércio nas regiões de Pernambuco e Alagoas, onde hoje Alagoas é que domina a produção de açúcar na sociedade, né? Então é isso, galera. Foi hoje o nosso resumo da aula de história sobre a chegada dos portugueses, beleza? Fiquem com Deus. Na próxima aula a gente continua fazendo outros resumos. Valeu?